pra tudo debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 25º dia do nosso tempo da criação e hoje o nosso tema nos recorda que a paz nasce da justiça e ela gera então reconciliação. Que nós possamos de fato buscar cada vez mais esta paz. E não existe paz verdadeira sem justiça. Onde há opressão, desigualdade e exclusão, a paz se torna apenas aparência. A reconciliação que Deus nos oferece nos chama a construir relações justas, baseadas no respeito à dignidade de cada pessoa. A justiça é como um solo fértil, onde germina a paz. Se a terra é infértil, a semente não brota. Se a sociedade é injusta, a paz não floresce. O caminho da reconciliação exige compromisso com os pobres, com os marginalizados, com os descartados. Na preparação para a COP30 em Belém, este chamado ganha ainda mais força. A justiça climática e social caminham juntas. As populações mais vulneráveis, povos indígenas, ribeirinhos, agricultores, moradores das periferias, são as primeiras vítimas da destruição ambiental. Sem justiça para com eles, não haverá paz para o mundo. Hoje somos convidados a plantar esta semente de paz que nasce da justiça. Que nossas escolhas, nossas palavras e nossas ações sejam sementes lançadas em favor da dignidade, da solidariedade e da paz. Façamos então a nossa oração inicial. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos. Que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com
a esperança, os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação, sinais de tua bondade. Dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós, reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato si. Amém. Na Laudato Si, parágrafo 48, o Papa Francisco diz que o ambiente humano e o ambiente natural se degradam juntos, e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. A paz, a justiça e a preservação da criação são três questões absolutamente ligadas. O Papa Francisco nos lembra que a paz e a justiça estão profundamente unidas à ecologia. Não é possível cuidar da criação sem lutar contra a pobreza e a desigualdade. A justiça social e ambiental são inseparáveis para construir a paz. Quem nos ajuda na reflexão hoje é Peterson Prates, de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Querido irmão, querida irmã, paz, bem e soberania. Sou Peterson Prates, da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, e sou aqui de Sapopemba, periferia da Zona Leste de São Paulo. Feliz de estar com vocês nesta quarta semana do tempo da criação, cada dia mais perto da grande festa, memória do jovem Francisco de Assis. E essa semana refletindo com o tema Sementes de Reconciliação, a prática da
da justiça social, climática, econômica, política. Uma saudação especial ao Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, o Sinfrajup, e de modo especial também toda a ação franciscana em defesa da casa comum. E eu fiquei pensando nesses dias, sobretudo nesta semana, onde estamos cercados de tantas cúpulas. Se iniciou a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, já há 80 anos desta reunião global. Se aproxima ao fim da Assembleia o G20. Depois nós temos a COP30, bem pertinho também do G20. E como que todos esses espaços de governança global, esses espaços de reunião dos estados, precisam, de certa forma, de um processo de reconciliação com a Terra, de reconciliação com todo o cosmo, de conversão, para que a justiça política, social, econômica, climática, seja de fato uma verdade. Essas reuniões, esses encontros, essas cúpulas têm se pautado sempre mais na defesa de uma boa vida pregada pelo sistema, pelo capitalismo, pautada no consumismo, no individualismo, num pragmatismo hostil, numa saga por concorrência. Nós temos que cada vez mais negar esta, entre aspas, boa vida do sistema capitalista para pregarmos o bem viver dos povos, com uma vida austera, conectada com a casa-mãe, amigo da terra e dos pobres. E pensando em tudo isso, me deparei com um texto tão bonito, presente em um jornal que celebrava a Semana dos Povos Indígenas do ano de 2025, deste nosso ano, que tinha um tema bonito: Povos Indígenas e seus territórios. Esperança para o bem viver, este bem viver dos povos que falamos. E tem ali no fim desse jornal, produzido pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário, um organismo vinculado à CNBB, uma adaptação livre do Cântico das Criaturas, que esse ano a gente celebra os seus 800 anos. E gostaria de, com vocês, pensar, refletir, rezar esta adaptação. Ó Deus, deusa de todos os povos e culturas, ó encantos de luz, espíritos de amor e as ancestralidades que nos fazem sonhar e esperançar um mundo justo e fraterno, a vocês todas as homenagens, graças e honras. Louvados sejam, porque prezam pelas criaturas, especialmente a Mãe Terra, que gesta as vidas, encobre de cores as flores, fornece as sementes e dá de comer e beber as espécies. Louvados sejam pelas fontes de água, que saciam e matam a sede. No entanto, sofrem pelas contaminações e degradações de seus rios, lagos e mares. Louvados sejam pelas árvores e matas e todos os biomas, porque tornam o ar puro e livre dos gases que sufocam. Louvados sejam pelas florestas, elas são garantidoras dos ciclos das chuvas que banham, regam e dão vida às belas e complexas diversidade de seres, aves, peixes, répteis, fungos, musgos e bactérias. Louvados sejam pelo irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz alumia o mundo, mas nos últimos tempos aquece em demasia por causa do efeito estufa. Louvados sejam pelas irmãs Lua e Estrelas, que são claras e belas, encantam o firmamento, mas sob elas há nuvens tóxicas e poluidoras. Louvados sejam pelo irmão Vento, pelo ar que, mesmo nublado ou sereno, durante todo o tempo, dá sustento,
mas também se revolta diante das incontidas devastações dos ecossistemas. Louvados sejam pelo irmão Fogo, apesar de belo, jucundo, vigoroso e forte, vem sendo utilizado indiscriminadamente para queimar e destruir os mananciais e toda a biodiversidade do planeta. Louvados sejam por aqueles e aquelas que amam, cuidam e se dedicam incansavelmente à construção do bem viver a todas e todos, não somente para minorias gananciosas e ricas. Bem-aventurados e bem-aventuradas os que desejam e buscam a paz, apesar de tantas guerras insanas e das injustiças. Amém, Axé, Auíri, Aleluia. Esse é o texto que gostaria de oferecer a cada um de vocês. Paz e bem, beijo no coração. Justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. A Laudato Si deixa claro que sem justiça social não há justiça ambiental e vice-versa. A terra ferida clama por justiça. Os filhos e filhas feridos da terra também clamam por justiça. A injustiça contra a terra é também injustiça contra os pobres, que sofrem primeiro e mais fortemente os efeitos das mudanças climáticas e da degradação ambiental. Falar em justiça à terra é reconhecer que ela não se reduz apenas a recursos naturais. A terra é mãe, casa comum, é portadora de direitos. No entanto, o modelo econômico predatório a transformou em mercadoria. Fazer justiça à terra implica reconhecer sua dignidade, reparar os danos causados e assumir um pacto de cuidado. Significa restaurar ecossistemas, proteger territórios e responsabilizar quem destrói e polui. Fazer justiça à terra implica também abrir-se à sabedoria dos povos originários, que ensinam uma relação de reciprocidade e respeito com a Mãe Terra. A forma como tratamos a terra hoje afeta diretamente as gerações futuras. Justiça à terra é justiça intergeracional, garantir às futuras gerações um planeta habitável. É espiritualidade, ética, é compromisso político. Cuidar da terra é cuidar da vida, é reconciliar-se com o Criador e com os irmãos e irmãs. Como gesto concreto, nós apresentamos duas sugestões. A primeira, um memorial da terra ferida. A proposta é criar um espaço simbólico na comunidade, um mural, um jardim ou uma cruz de madeira para lembrar crimes socioambientais e as pessoas atingidas por enchentes, queimadas, mineração ou expulsão de suas terras, alimentando memória e compromisso. É importante sempre trazer a realidade local. A segunda sugestão é educar pela prática. Sugerimos organizar oficinas comunitárias de reaproveitamento, culinária sem desperdício, reciclagem criativa, compostagem, sabão caseiro com reaproveitamento de óleo, entre outras ideias. A proposta aqui é unir saberes tradicionais e modernos para mostrar que outro estilo de vida é possível. Alimentados pelo desejo de justiça, sigamos firmes nas pegadas de Francisco. Sejamos sementes de paz e esperança. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de
Francisco de Assis. São Francisco de Assis compreendeu que a paz não era apenas ausência de guerra, mas fruto da justiça e do amor. Por isso não se contentava em proclamar a paz com palavras, buscava vivê-la em atitudes concretas, atitudes de justiça, de cuidado com os mais pobres. Sua pobreza voluntária foi um gesto de justiça. Ele não quis viver às custas da exploração dos outros, mas escolheu partilhar a vida dos pequenos, colocando-se ao lado deles como irmão. Sua vida simples denunciava as desigualdades de sua época. Francisco acreditava que a paz só seria possível se todos fossem tratados como irmãos. Não tolerava a exclusão dos leprosos, dos pobres e dos marginalizados. Sua proximidade com eles era um gesto profético de reconciliação e de justiça social. O encontro com o sultão, em plena guerra, foi um sinal poderoso. Francisco não foi armado, nem buscou vencer pelo poder, mas pelo diálogo e pelo respeito. Foi um gesto de justiça que gerou paz, mesmo em meio a contextos violentos. O amor franciscano pela criação também era expressão de justiça. Ele reconhecia que a terra não nos pertence, mas deve ser partilhada por todos. Sua relação com a natureza nos mostra que a justiça ecológica e a paz caminham juntas. Justiça e paz caminham juntas. Essa espiritualidade nos interpela hoje, em um mundo marcado pela concentração de riquezas e pela degradação ambiental. Somos chamados a ser semeadores de justiça, para que a paz verdadeira possa nascer. Francisco nos ensina que a justiça não se conquista apenas com grandes leis, mas com gestos cotidianos, com respeito, partilha, solidariedade. A paz começa no coração justo e se espalha pela sociedade como semente que cresce silenciosamente. Ser franciscano hoje é cultivar essa semente de paz que nasce da justiça, trabalhando pela dignidade humana, defendendo os pobres e cuidando da criação, para que todos possam viver em paz e segurança. Por isso a nossa família franciscana tem um serviço chamado Serviço de Justiça, Paz e Ecologia, o Sinfrajup, que tem nos ajudado nessas reflexões do tempo da criação. O Sinfrajup é, de fato, a manifestação da nossa família que se preocupa com a justiça, a paz e a ecologia, que andam juntas. Não dá para defender uma sem defender a outra. Então, que nós possamos cada vez mais desenvolver em nossas comunidades, em nossas paróquias, também serviços de justiça, paz e ecologia, para assim defendermos a vida. E a Rosalva traz para nós mais uma oração que nos ajuda ao final dessa reflexão a transformarmos tantas palavras em prece. Senhor misericordioso e compassivo, Tu nos ensinaste a perdoar sem limites, assim como Tu nos perdoas todos os dias. Liberta-nos do peso das mágoas, cura as feridas de nossos corações e dá-nos coragem de oferecer o perdão a quem nos ofendeu. Concede-nos a graça de pedir perdão, de reconhecer nossas falhas e de recomeçar sempre em Tua paz. Que a preparação para a COP30 seja também um tempo de perdão. Perdão à criação ferida, perdão aos povos marginalizados e perdão entre as nações. Senhor, planta em nós a semente do perdão para que sejamos reconstrutores de comunhão e instrumentos vivos da Tua reconciliação. Amém. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje.
Que o Senhor Deus de amor e bondade nos fortaleça cada vez mais na defesa da justiça, da paz e da ecologia. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem,